42, por gentileza. Salmos 42. Acharam? Eu vou ler na minha Bíblia e vocês acompanham no telão ou na sua Bíblia, mas que todos possam ler. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a sua face? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde o teu Deus? Continuamente. Onde o teu Deus está? Ou onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, que é a minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar em lamento sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde o teu Deus está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Lindo salmo que eu acabei de ler. Pode sentar-se. Eu não devo ficar restrito ao salmo, mas vou usá-lo como base. Quero falar hoje da importância de termos ou de sermos mais sedentos de Deus. Essa é a palavra. Precisamos ser mais sedentos. Eu preciso, você precisa, nós precisamos sentir mais desejo de Deus. Nós precisamos desejar a presença dEle, desejar Ele, mais do que os milagres, mais do que as bênçãos dEle. Muitas vezes nos envolvemos com tantas coisas e parece que nós nos acomodamos a elas. Nós nos atrelamos às coisas terrenas e materiais, e aí a gente vai se vendo longe de Deus. Daqui a pouco não tem mais fome, não tem mais desejo de estar na igreja, de ler Bíblia, de orar e etc. Porque nos envolvemos com tudo, com todos, menos com Deus. Conta-se a história de um pai muito crente. Seu filhinho, 5 anos de idade, perguntou para ele: pai, qual é o tamanho de Deus?
E naquele exato momento, passava um avião, lá nas altas nuvens. E o pai, certamente inspirado pelo Espírito Santo, disse: ô meu filho, Deus é do tamanho daquele avião. E o menino olhou, como o avião estava muito alto, falou: nossa, papai, então Deus é muito pequenininho? E o pai imediatamente pegou aquela criança e foi até um aeroporto. E chegando no aeroporto, ele disse: está vendo, meu filho? Está vendo esses aviões? Sim, pai, grandões, né? Pois é, esse avião grande é aquele que você viu lá em cima. Mas por que ele estava tão pequeno? E ele disse: porque ele estava longe de nós. E assim é Deus. Deus se torna grande à medida que você está perto dele. Quanto mais longe de Deus, mais pequeno Deus se torna para você. Ele diz: o mesmo avião que estava lá em cima, que você viu tão pequenininho, é esse tipo de avião aqui. Então, quanto mais perto de Deus, maior Deus se torna para nós. Talvez por vivermos tão desligados de Deus, das coisas espirituais, a gente vai se sentindo longe de Deus. Na verdade, não é que Deus se distanciou, nós é que distanciamos. Aí eu pergunto para você: qual é o tamanho de Deus para você? E vou mais longe noutra pergunta: qual o nível de relacionamento, de comunhão que você tem com Deus? Agora só para refletir. Você passa uma semana, 15 dias sem congregar, e durante esses 15 dias, as suas orações, aquelas oraçõezinhas na hora de comer, na hora de deitar, que muitas não duram um minuto. E durante esses 15 dias você nem pega a Bíblia para ler. Você está perto ou longe de Deus nesse caso? Não foi Deus que distanciou, foi você que se distanciou. Deus é do tamanho do avião. Quanto mais perto, maior Deus se torna. Como que é o seu relacionamento? Quando você não pode estar num culto semanal, você mantém o devocional? Até rimou, né? Quando você não está no culto semanal, você mantém o devocional? Você ora em casa? Você tem o hábito de jejuar? Medita na palavra? Aí, para entender melhor, você traz a presença de Deus para perto? Como o pai levou o menino até perto do avião? Ou você continua vendo Deus nas alturas, de longe? Vocês sabiam também que quando a gente ajoelha para orar, não devemos imaginar Deus no céu? Tem crente que ela ajoelha. Isso é brincadeira, tá? Existe uma igreja evangélica que os irmãos lá, quando oram, estampam os dois ouvidos. Não sei se vocês já viram. Já viram isso? Já ouviram falar disso? Não vou falar o nome, não. Você chega lá e estão tudo orando. É assim. Eles oram com os ouvidos tapados, estampa. Às vezes os dois, às vezes um só, mas é o hábito que eles têm. Não sei o porquê. E oram muito alto. Não é que é errado orar alto. Mas é que na cabeça de muitos crentes, ele tem que falar alto porque Deus está longe, Deus está no céu. Mas eu gostaria de te informar que quando você ajoelha para orar, Deus está bem ali, juntinho de você, dentro de você, na verdade. Então não ora imaginando Deus longe, ou Deus lá no céu. Ora imaginando Deus com você, Deus em você. Quem entende, recebe essa palavra. Então, voltando para o texto aqui, o salmista, que aqui não é Davi, é o salmo dos filhos de Corá, faz essa colocação de um homem faminto, de alguém que tem fome, tem sede de Deus. Mas eu vou fazer a pergunta que era para ter feito, não fiz. Você sente saudade de orar? Sente falta de Deus? Sente falta de culto? Vê, quando eu viajo, quando a gente vai para Brasília, por mais que a gente até vai para a igreja, a pastora fala: soldado da igreja, soldado dos irmãos. Às vezes nós sentimos saudade da igreja, sentimos saudade dos irmãos. Legal, que bom.
mas sentimos falta de Deus também? Ou Deus não faz falta nenhuma para você? O salmista aqui tem fome de Deus, tem sede de Deus, e ele compara isso com uma corça. Eu não estudei sobre a corça, mas ele diz que assim como a corça aspira, deseja, ou melhor, suspira, diz o texto no verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma. A única coisa que eu sei é que corça vive o tempo todo mergulhado na água, gosta da água, suspira pela água. E nós suspiramos por Deus? Quem está aqui ainda? Conta a história de hoje eu estou com as ilustrações, né? Conta a história de uma pessoa que procurou um sábio monge. Esse monge vivia no monte, isolado de tudo, de todos, nas suas meditações, porém muito sábio. E um determinado indivíduo o procura e pergunta para ele: como eu posso ter comunhão com Deus? Como eu posso experimentar Deus? E o sábio, sem responder nada, disse: me segue. E desceu o morro e foi para o mar. Foi entrando no mar, foi entrando, e o cara do lado, quando não tinha mais como andar, o monge pegou esse cara e enfiou ele na água. E ele esperneava, e ele bebia água, ele tirava, e de novo. Por 3 vezes seguidas, esse monge enfiou esse rapaz que perguntou como ele poderia ter intimidade com Deus, um bom relacionamento com Deus, um encontro com Deus. E no final, quando ele já não tinha mais fôlego, o monge disse: é assim, a mesma atitude que você teve se esperneando debaixo da água para respirar, tem que ser o desejo que você tem por Deus. Aleluia, né? O cara esperneando, buscando oxigênio, e falou assim: da mesma maneira que você buscou respirar, buscou oxigênio, você tem que buscar Deus, porque Deus é a vida e a fonte de vida, e sem Ele não há vida. Deseje mais Deus, ore mais, busque mais, congregue mais, leiam mais a Bíblia, faça o seminário Obreiros e Líderes que a igreja lançou. Amanhã é o último dia para a gente matricular, já vai ter aulas, não sei se já vai ter aulas amanhã, que os dias das aulas será realmente nas segundas-feiras, mas faça, busque conhecer Deus, porque quanto mais você conhece Deus, mais você se relaciona, e quanto mais você busca e se relaciona com Deus, mais amigo de Deus você se torna. Glória a Deus. Sede de Deus, fome de Deus. No verso 2, coloca aí, vamos ler juntos, todo mundo lendo 2. Olha a expressão do salmista, todo mundo. O que a gente pode perceber aqui? Uma pessoa que tem fome de Deus, desejo ardente de Deus, que está perguntando para si mesmo: quando é que eu vou ter o meu momento de oração? Quando é que eu vou congregar? Quando é que eu vou estar no culto? A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um homem que está ansioso para um devocional, ansioso para o momento de comunhão com Deus. Que seja despertado em nós esse ardente desejo por Deus. Aleluia. Essa fome e sede por Deus, ela vai muito além do culto que nós participamos no domingo ou na terça, ou de uma santa ceia. Esse
desejo, essa fome, ou essa sede ardente de Deus, tem que ser contínua. No dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida de santidade, vida familiar, relacionamento com os irmãos e etc. É como eu digo, acaba o culto aqui, damos a bênção apostólica, mas o seu culto continua. Você vem e se alimenta da palavra, sua alma é saciada, mas você sai para fora, aquela porta para fora, e continua ainda bebendo e se saciando. Amém, gente? É como os bereanos, iam para o culto, ouvia a palavra, chegava em casa e ia examinar a palavra de novo. Aí examinava para ver se o que os apóstolos tinham pregado era realmente daquele jeito. Ou seja, eles se alimentavam, mas chegavam em casa e eles iam estudar melhor a palavra. Você não pode também depender apenas do alimento que o seu pastor passa no culto de domingo, ou de manhã ou à noite, ou no culto de terça-feira. Crente que tem comunhão com Deus se alimenta do seu pastor, mas sabe comer sozinho, porque cresceu em fé, cresceu em graça e cresceu no conhecimento. Quem recebe? Esses momentos de adoração, de comunhão, dentro do culto, na terça, entre nós, nos domingos, nas nossas extensões, no caso aqui na sede pela manhã, são importantes e necessários. Só não podemos ficar restrito a isso. Meu relacionamento com Deus, sua comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus não pode ser restrito a um culto coletivo. Eu tenho que ter o meu culto particular, individual. Você tem que ter o teu culto particular e individual. Mas muitas vezes nós ficamos restritos ao culto coletivo e aí não desenvolvemos nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. Vamos buscar mais a Deus? Vamos assumir uma responsabilidade com a nossa própria vida espiritual? Porque à medida que você se relaciona com Deus, que você continue faminto, que o alimento da palavra, a comunhão com Deus, tem que ser uma coisa insaciável. É o que eu disse, o alimento da palavra, sua vida com Deus tem que ser uma coisa insaciável. Você tem que querer o tempo todo momento. No culto, fora do culto, em casa, no trabalho, dirigindo, enfim. Fome constante de Deus. E essa fome, esse desejo por Deus, contribui para algumas coisas. Além do seu relacionamento com Deus, essa intimidade, essa vida com Deus que você tem, vai gerando em você transformações. Vai moldando seu caráter. Vai te aperfeiçoando a cada dia. E aí contribui então para você ser modelo, ser exemplo, ser inspiração para outros. Relacionamento com Deus transforma você, molda seu caráter e contribui para mudar outros. Porque o seu relacionamento com Deus levará automaticamente você a refletir Deus para as pessoas. As pessoas vão olhar em você e vão ver Deus em você, pela perfeição, pela palavra que você fala, pelo procedimento, pelo seu relacionamento com os demais. Então, comunhão com Deus, intimidade com Deus, essa sede de Deus, ela tem que ser insaciável. Eu lembro uma vez, nós tivemos um culto, muito bom, por sinal, foi na catedral, lembro disso como hoje. Viajamos Viajamos porque é uma distância de quase 70 quilômetros da catedral, nós morávamos em Planaltina. Cheguei em casa, já tarde da noite, talvez nada mais do que 11 horas. Já tomei um banho, jantei e fui pegar os livros para ler. Peguei a palavra, sentei. E lembro, não sei se foi o André ou foi o Anderson, que passando, vendo eu sentado lendo, ele já tinha deitado. Ele disse: nossa, pai, esse tempo todo na igreja, chega aqui, ainda vai ler a Bíblia e orar ainda. Acho que ele achou meio estranho aquilo, né? Eu tinha acabado de chegar da igreja e eu entro para um momento de comunhão, de leitura da palavra.
Ele achou meio estranho. E eu usei apenas essa expressão: eu sou insaciável quando se trata de Deus. E sei lá o que ele falou, foi deitar. E eu continuei estudando a Bíblia no meu momento de oração e de preparação de uma mensagem que eu ia pregar no outro dia. Então é isso, o culto termina coletivamente, mas continuamos o nosso culto. Eu sou saciado aqui, mas busco continuamente ser saciado, e essa sede não passa, essa fome não passa. Todo dia eu tenho fome de Deus, todo dia eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. E é interessante que o salmista aqui, ele faz menção de um tempo, e ele fala das críticas, da alma angustiada. Ele fala, aqui no verso 4, por exemplo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, porquanto dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Se entende que a pergunta que fizeram para ele, é porque, apesar dele estar na comunhão com Deus, na presença de Deus, tinha suas batalhas, tinha suas lutas, tinha seus problemas, de repente suas enfermidades, suas escassez. Quantas vezes as pessoas perguntam isso para nós também? Do que está adiantando ir para a igreja? A luta que você está passando. Do que adianta você estar dizimando? A fase financeira aí que você está passando. Cadê Deus? Acho que todos vocês já foram questionados, né? Cadê o teu Deus? Do que está adiantando você estar na igreja? Do que está adiantando ficar esse tempo de oração? O salmista chorava por isso. Mas aí no verso 4 ele diz: eu lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Aí ele começa a mencionar de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Era esse o ritual, uma procissão em direção à casa de Deus, com uma grande multidão, gritando, salmodiando, louvando e glorificando a Deus. Um momento de gozo, de prazer, de alegria. Talvez seja inspirado nisso que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Irmãos, pastores, irmãos, obreiros, sempre tem que ser um motivo de prazer, de alegria, estar no culto, vim para a igreja. Nunca, por favor, nunca venha para a igreja por uma mera obrigação, ou só para marcar presença, ou para agradar o pastor. Venha por você, aliás, venha por Deus e por você. Eu estava na conferência agora em novembro, e um colega me disse: aguarda aqui, que a gente sai para almoçar, porque eu tenho que me apresentar ao apóstolo, ele precisa me ver. Na verdade, ele não tinha ido no culto, naquela manhã, ele não foi. E ele disse: eu preciso me apresentar ao apóstolo para que ele me veja. E eu, no tom de ironia e no meu humor, disse: não se apresente a ele, se apresente a Deus. À tarde vai ter o próximo culto. Mas o que ele queria? Marcar presença, fazer com que o apóstolo visse ele, mas faltou no culto. Então não venha para o culto para marcar presença, venha para o culto pela presença. Perguntei para um determinado indivíduo: por que você não tem ido nos cultos de terça-feira? Ele falou: vou ser sincero, preguiça. Ele disse: preguiça. Eu falei: não vou mais desculpa não, preguiça. Até lembrei de uma anedota. Estava uma turma de homens trabalhando numa lavoura, todo mundo na enxada lá, carpindo. E um cara sentou num toco, ficou lá bebendo água fria. De repente um falou assim: ei, cara, vai parar por quê? Não terminou a nossa tarefa, vamos trabalhar. Disse: ah, rapaz, se vocês tivessem o que eu tenho,
você não estava aí ralando, carpindo e sol quente. E você tem o quê, rapaz? Falou, preguiça. Eu só tenho uma coisa, preguiça. Então tem gente que tem preguiça de vir para a igreja, tem preguiça de ler Bíblia, tem preguiça de orar. E tem crente que diz isso, eu tenho preguiça de ler Bíblia. Eu leio, não entendo, então ele decide não ler. Eu tenho preguiça de orar, aí não ora. Uma velha frase minha, quando você não tem vontade de orar, tem que orar para ter vontade. Quando você não tem vontade de vir para a igreja, é a hora que você mais precisa dela. Cutuca alguém e diga isso para ele. Quando você não tem vontade de vir para a igreja, é a hora que você mais precisa dela. Fala. Não estou com vontade de orar, então preciso de orar. Não tenho força para orar, tem que orar. Orar e pedir força. Tem vezes que você tem que orar, mesmo sem querer, mesmo sem força, porque tem que orar pela necessidade que você tem de Deus. E não é orar para pedir bênção, também ora, mas é orar para pedir a presença. Orar pela comunhão com Deus. Quem está entendendo a palavra de hoje aí? Então essa comunhão, esse relacionamento, essa sede de Deus, tem que aumentar em nós. Talvez nós devemos mudar um pouco a questão da oração do discípulo. Senhor, aumenta a nossa fé. Hoje nós devemos orar, Senhor, aumenta a minha sede por Ti. Hoje devemos orar, Senhor, não é aumenta a nossa fé, porque fé a gente tem, mas Senhor, aumenta em mim a fome por Ti. Aumenta em mim a sede de Ti. É isso que nós precisamos de fazer hoje. Deus tem que fazer a diferença na nossa vida. Nós temos que sentir essa necessidade de Deus na nossa vida. Quando o culto acabar, que você se aquela porta para fora, continue sedento, continue faminto. Chegue em casa, ore de novo, lê a Bíblia de novo. Amanhã, da mesma maneira, buscar a Deus continuamente. Essa é até uma passagem bíblica que eu não selecionei, mas lembrei agora. Buscar o Senhor e a sua face continuamente. Se achar, coloca aí. Buscar o Senhor e a sua face continuamente. Oração, não podemos deixar de orar. A Bíblia diz, como é que é o texto lá de Filipenses 5? Oração sem cessar, né? Orai sem cessar, obrigado, só o texto. Só essa palavra que está lá. Orai sem cessar. Enquanto a Bíblia diz orar sem cessar, buscar a face continuamente, nós temos cessado de orar e buscamos tudo. Priorizamos tudo, mas não priorizamos Deus, nosso ministério, nossa vida espiritual. Se achar, você me dá um toque, viu, pastor? Então essa fome de Deus, ou por Deus, nos leva a viver uma vida transformada, num processo contínuo de santificação, que contribui para alcançarmos outros. Porque quem está cheio de Deus, nutrido por Deus, na presença de Deus, onde chega, produz. E onde chega, faz diferença. Buscai o Senhor, isso, 1 Crônicas 16, 11. Vamos ler juntos? Essa busca de Deus, essa busca constante de Deus, essa fome constante de Deus, essa sede constante de Deus, é tão importante que isso contribui para a nossa obediência. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu busco a Deus, eu quero obedecê-lo. É igual quando você tem um amigo, ou quando você honra muito seus pais, você fará de tudo para não decepcioná-los. Você fará tudo que for possível para não entristecer um amigo. E fará tudo possível, ou todo possível, para obedecer seu pai. Quanto mais íntimo você for com Deus, mais atitude de obediência você terá. Porém, quanto mais longe de Deus, mais tendência você tem para desobedecê-lo.
Entenderam ou não? Então a minha intimidade com Deus, essa fome constante de Deus, ela contribui para eu viver uma vida de obediência restrita a Deus. Fala essa palavra, obediência restrita a Deus. Porque se eu estou próximo de Deus, em relacionamento com Deus, cheio de Deus, não tem outra coisa a fazer a não ser viver os princípios da sua palavra. Viver segundo a vontade dEle. Aí eu tenho um texto que está em João 14, verso 15. Coloca aí, eu posso citá-lo, mas eu quero que coloque aqui para vocês lerem juntos. João 14, verso 15. Vai, todo mundo? De novo. Viu aí? É fácil você avaliar se você ama mesmo a Deus. Você obedece? Vive os princípios da palavra? Aquele que me ama, tem até outro texto, já é outra parte. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E tem outro texto que Jesus diz assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o honrará, viremos para ele e faremos nele morada. Seu relacionamento com Deus gera obediência, submissão a Deus, te leva a viver os princípios. A gente também, estou me inspirando, não lembro o texto, pelo menos, graças a Deus, ainda tem memória para lembrar onde está, para lembrar o texto. Nem sempre onde está escrito, mas tem as ferramentas aí que a gente acha rapidinho, né? Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama, obedece. Meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos nele morada. Viu aí? Isso é relacionamento, isso é vida com Deus, isso é fome de Deus. Vamos ler juntos? Pastor Luiz, obrigado, viu? Você me deu esse suporte aí. Vamos lá, todo mundo. Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? E como é que você passa a amar uma pessoa? Assim, humanamente falando. Se relacionando. É ou não é? Convivendo. Quanto mais você convive com uma pessoa, ou você ama, ou você odeia, né? Ou gosta ou não gosta. E quando você gosta de uma pessoa, você quer estar perto. Você sente bem estar perto dessa pessoa. Assim é Deus. Se eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus. Se eu amo a Deus, eu quero falar com Deus. Se eu amo a Deus, eu quero a presença de Deus. E se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Eu vou viver os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Nós, como amigos, humanamente falando, fazemos de tudo para não entristecer o nosso irmão, o nosso amigo. Imagina Deus então. Vida com Deus, intimidade com Deus, sede de Deus, fome de Deus, nos leva à obediência. E também contribui para o testemunho. Não tem como você ser cheio de Deus e não expor isso para os outros. Olha o que eu disse. Não tem como você ser cheio de Deus e não expor isso. Vocês já ouviram pessoas dizer assim: mas esse crente é chato. Toda vez que a gente vê, ele tem que falar de Deus, de Deus. Eu não tenho outra coisa para falar, não. Ele até tem, mas ele prioriza isso, porque ele está cheio de Deus. E a boca fala do que há em abundância no coração. E não se vê como um chato. Um pastor, um crente que vai te visitar, às vezes até uma visita amiga. Aí fala de Deus, fala da Bíblia, fala de igreja, não preocupe não. Ele foi lá fazer uma visita amigável, mas ele está cheio de Deus. Ele é faminto de Deus. E ele vai sempre falar de Deus. Porque, repito, a boca fala do que tem em abundância no coração. Então esse relacionamento com Deus, essa busca intensa por essa água viva, essa sede insaciável por Deus, essa fome insaciável por Deus e pela sua palavra, leva você a testemunhar. Por isso que vem Atos 1:8, vamos lá rapidinho, Atos 1:8.
Quem sabe o versículo de cor? Esse eu sei de cor. Vamos lá, Atos 1:8. Quem sabe de cor? Você não sabe, leia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando é que isso sucede? Na oração. Será que Deus vai te encher de poder assistindo um filme? Vai te encher de poder envolvido com coisas materiais e não orando, ou envolvido com a sua palavra? Recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e então vão se tornar minhas testemunhas por toda parte. Jerusalém, Samaria, Galileia, etc., até os confins da terra. Então, um crente cheio de Deus é testemunha ocular de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo será testemunha ocular de Jesus Cristo. Ou seja, ele vai sempre anunciar Jesus, falar de Jesus. Maravilha. Também um crente faminto por Deus, que busca Deus constantemente, que é insaciável, ele estará sempre à disposição para servir. Não só servir a Deus, servir a igreja, servir o próximo, servir o pastor. Servir vem de servo. Uma pessoa cheia de Deus quer servir, quer ser útil, quer fazer alguma coisa em prol de alguém, na igreja, no reino de Deus. Toda pessoa cheia de Deus tem o desejo de ser útil para servir pessoas. Ele vive para servir. Por quê? Porque ele tem Jesus, e Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Eu peguei até um texto aqui que está em Mateus. Vamos pegar aí, Mateus. Mateus 23, 11 e 12. Vamos lá, Mateus 23, versos 11 e 12. Jesus servindo. Jesus é Senhor. Reúne os discípulos. Prepara uma bacia com água. Ele mesmo prepara uma toalha. E põe os discípulos em fila e começa a lavar os seus pés. E diz: eu sou o Senhor, e lavei os vossos pés. E Jesus ensina a lição de servir. Mas vamos pegar o texto aqui. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que pensa que é grande demais, que não quer servir, na verdade é um servo. Na verdade está errado. Então volta lá. Quanto maior você se sente em termos de liderança, mais atitude de servir você tem que ter. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Vai. Ou será aquele que serve, né? Assim é o texto. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tenha na mente o propósito de servir. Servir os outros, amparar, cuidar, acolher as pessoas. Pega também Mateus 20, verso 28 aí, por favor. Mateus 20, 28. Quem é cheio de Deus, quem é insaciável por Deus, sempre quer ser útil, sempre quer servir. Sirva a Deus, sirva a igreja, sirva o próximo, sirva o reino. Vamos ler juntos? 20, 28. Aí diz que o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus viveu o ministério dele servindo, cuidando, amparando pessoas. Mas vê também a intimidade dele, a fome que tinha pelo Pai. Terminava as reuniões, grandes multidões, e Jesus despedido da multidão e ia falar com o Pai. E ele virava madrugadas orando. Ele tinha intimidade com o Pai, fome do Pai, buscava a presença do Pai, e aí ele descia para compartilhar com os demais.
E também agora, para a gente começar a terminar, o crente faminto de Deus, cheio de Deus, que tem relacionamento com Deus, também cuida da sua família, zela da sua família. Quem tem comunhão com Deus, também tem comunhão com família. Tem pessoas que têm aquela vida espiritual, eu chamaria até de fachada. Ele parece ser do reteté. Sapateia, fala em língua, revela, mas vai ver em casa. Não tem comunhão com o esposo, não tem comunhão com o filho, é longe da família. Quanto mais perto de Deus você for, mais valor você dará à sua família. Eu vou pegar o texto. Não vou fazer muito comentário dentro disso. O primeiro texto é o Salmo 28, 128. O Salmo 128 é o retrato da família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí começa a ter o reflexo disso dentro de casa. Vamos lá? Começa a ter um reflexo desse andar com Deus, dessa intimidade com Deus dentro da sua casa. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o sucesso. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sucesso pessoal. Mas olha, refletindo isso em casa. Vamos lá? Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como um rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Onde eles estão? Fala, a roda da mesa. O que é isso? Comunhão. Talvez uma ceia. Sentados juntos, comendo do bom e do melhor que Deus proveu. Resultado da intimidade, resultado da comunhão, resultado da busca intensa com Deus. E assim, aí volta lá, tem os filhos também. Os seus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Ou seja, um homem que anda com Deus, está na comunhão com Deus, é bem sucedido, mas está dentro de casa, reunido em família também. Amém, pessoal? Comunhão, relacionamento, intimidade, respeito. 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora eu coloco, bem-aventurado o homem que teme, assim é abençoado o homem que teme, que anda com o Senhor, que se relaciona. E a outra área que também reflete quando você tem essa intimidade, essa fome intensa por Deus, é que até no seu trabalho você é fiel. Fiel ao patrão, sincero com seus colegas. Todo mundo que te vê lá admite que você é crente, se espelha em você. Quando eu ainda não trabalhava integralmente na igreja, eu era funcionário do famoso Jumbo, o pão de açúcar atual. A gente tinha 1 hora de almoço. Eu tinha momentos que eu fazia orações, ensinava a palavra para eles, eu evangelizava, dava meu testemunho. E tinha vezes também, sabe o que eu fazia? Não se escandalize não. Eu sentava com os caras para jogar dominó. O que? Na roda dos escarnecedores? Se eles eram escarnecedores, não sei. Nunca me escarneciam. Mas eu sentava, jogava o dominó e aproveitava para falar de Deus para eles. E não é de ver que eles passaram a me admirar? Esse crente é diferente, ele joga dominó com a gente. Que tinha uns crentes lá que na hora do almoço, eles intocavam lá nos seus cantos, não falavam com ninguém. Tudo carrancudo. E eu brincava, contava minhas anedotas e falava de Deus. E eu tinha, para a glória de Deus, um grande respeito e uma grande admiração. Na sala de aula, terminava a aula, hora do intervalo, até a professora sentava para me ouvir. É isso que você tem que fazer, você tem que influenciar. Eu estava falando de algo que eu estava vivendo. Eu estava passando o que eu tinha dentro de mim. Eu tinha Deus. Então você tem que ser esse tipo de pessoa que influencia outros no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. E em especial no seu trabalho. E tem que ser fiel, tem que ser diligente, cumprir horário. Parar de mentir por causa de uma dorzinha de cabeça qualquer, atestado.
Qualquer coisinha, não vou hoje não. O patrão não vai dar para ir. Não, e às vezes com mentiras. Não faça isso. A Bíblia manda a gente honrar o nosso patrão. Servir ao patrão como servimos ao nosso Deus. Pronto. Isso é para quem tem intimidade com Deus. E é lógico que agora, para terminar, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, essa fome intensa por Deus, ela contribui para você se relacionar melhor com as pessoas. Quem é cheio de Deus se relaciona. Quem é cheio de Deus faz boas amizades, acolhe e ampara um ao outro. Ou seja, ele se relaciona, porque é demonstrado automaticamente o amor de Deus que está nele, através dos seus relacionamentos. Vamos nos relacionar melhor, vamos ser mais amigos, perdoando uns aos outros, encorajando uns aos outros, suportando uns aos outros, porque isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Repito para acabar: quem é cheio de Deus ama o próximo. Quem é cheio de Deus se relaciona. Quem é cheio de Deus também perdoa, porque Deus é perdoador e tem prazer em perdoar. E todo crente que está na presença de Deus, cheio de Deus, ele tem que ter esse espírito esse espírito perdoador, essa atitude perdoadora. Perdoe quem te ofendeu, mas não o despreze, não o rejeite, não mate ele, não gele ele, não gele ele. Ame-o. Jesus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu de Davi. E Deus não desiste de nós. Vamos ficar de pé agora.